Olá, boa tarde, quase boa noite, neste dia chuvoso aqui em Florianópolis. Vamos entrando, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Hoje estamos aqui para mais uma For Live, estava com saudade de vocês. Há algum tempo eu não moderava as For Lives e estou aqui de volta, vendo os nossos convidados entrando. Gisele, boa noite, Gisele, Luana. O nosso convidado de honra já entrou, mas antes eu gostaria de falar umas palavrinhas. A Bia entrou, Luana, querida, as sócias sempre presentes. Gostaria de falar um pouquinho sobre o nosso convidado e sobre o tema eleito. Então, o nosso convidado é Arthur Bobsin. O Arthur, além de Tá tudo certo? Estão me ouvindo? Eu fiz alguma coisa errada. Estão me ouvindo? Ah, então tá, tudo bem. Para mim deu alguma coisa errada aqui, mas tudo certo. Marina entrando, Flávio, sejam todos muito bem-vindos. Então, vamos voltando. Então, nosso convidado de hoje é Arthur Bobsin, que além de um querido amigo, uma pessoa agradabilíssima, vem se revelando um expoente processualista civil. Arthur é advogado. Olha, a Silvia entrando também. Ele está fazendo mestrado em Direito pela UFSC e ele é presidente da Comissão da Jovem Advocacia de Santa Catarina. Eu diria que o Arthur, hoje em dia, já há algum tempo, na verdade, é um expoente da Jovem Advocacia Catarinense e eu diria, sem ousadia, dizer que ele é um expoente da Jovem Advocacia Nacional. Então, para a gente é uma grande honra para For Law ter o Arthur aqui conosco, falando sobre um tema que gera inúmeras questões e dúvidas teóricas e práticas, que é um tema, talvez, isso vai ser objeto de conversa também sobre o assunto, talvez um tema um tanto quanto subaproveitado no Código de Processo Civil. E vamos lá, sem maiores delongas, até porque vocês não estão aqui para me ver, né? Eu vou convidar o nosso Arthur, que já está aqui, e já fiz o convite. E eu tô com duas sombras, eu sei, porque para variar, Arthur, você recebeu o convite? Para variar, meu ring light falhou hoje e é o que temos. Arthur, agora tá aqui. Agora aguardando. Vamos aguardar, vamos lá, vamos ver se essa conexão hoje ela funciona, tudo certinho. Vejo minha tia querida Patrícia, agora a responsabilidade só aumenta. Denise, Valério, Thiago, aguardando Arthur Bobsin, vamos ver. Beijos. Conectando. Olá! Sempre gera aquela tensão, né? Será que a conexão está falhando da minha parte, da parte dele? Mas estamos bem. Me ouve bem, Arthur? Eu escuto perfeitamente. Não sei se o pessoal me escuta também. Eu também tenho esse receio de que a conexão às vezes falha, então... Então, nos digam aí se está tudo bem com imagem, com som, com Isabela com duas sombras atrás, porque, enfim, essa luz hoje realmente corta. Temos um joinha. Então, meu querido, seja muito bem-vindo.
a Obrigado. Forló. Conversamos um pouquinho, né, sobre esse tema. Você fique muito à vontade de fazer o seu merchan do seu livro, que tem sido muito prestigiado e muito elogiado, Obrigado. no momento que você quiser. Mas a gente vinha conversando e elegemos esse tema porque o Arthur recentemente publicou um livro a respeito desse tema. E eu achei muito interessante, primeiro, ele adotar um tema que não é comum que as pessoas conversem e escrevam especificamente sobre esse tema, e o viés prático, que ele dedicou um capítulo inteiro, do último capítulo integral, é o último. É o último capítulo, isso mesmo. É o último capítulo inteirinho para as questões ou as implicações práticas, né? Aliás, eu esqueci de colocar o tema, mas vamos assim, vamos assim. Mas não tem problema. Foi justamente isso. Eu resolvi adotar esse tema já. E aí só uma breve apresentação por que de ter escolhido esse tema, né? Eu, na sexta fase, eu tive aula com o professor Pedro Miranda, de recursos, né? Sabe, conhece muito bem o nosso grande Nosso processualista aqui. queridíssimo Pedro Miranda. Então, estava tendo aula com ele na sexta fase sobre recursos e me chamava muito a atenção o fato de que, caso uma parte ela não tenha impugnado ou tenha concordado com os pedidos ou tenha deixado aquele pedido incontroverso, à época, eu não tenho tanto tempo de advocacia, mas à época ainda era o CPC de 73, não poderia a Mentira, parte. você ainda estudou pelo de Eu 73? peguei metade, né? Na oitava fase eu peguei a mudança, mas na sexta ainda era o CPC de 73. E aí ainda vigorava no nosso ordenamento jurídico a unicidade da sentença, né? Aquele princípio que eu venda da unicidade della decisione. E isso me incomodava muito porque aquele pedido já estava apto a julgamento e a parte ela precisava esperar. Então, lá na sexta fase, isso me chamou a atenção. E aí eu fiquei martelando aquilo até eu começar a fazer o TCC. E aí, quando eu fiz o TCC, eu já fiz sobre esse tema. Só que na graduação, a gente faz um recorte um pouco mais reduzido, sem tanta pesquisa. Sem E dúvida. lá na graduação, eu levantei, acho que, 7 hipóteses, 7 implicações práticas. E de uns 2 anos para cá, eu comecei a pensar em outras situações que poderiam acontecer. E ano passado, acho que foi outubro ou setembro do ano passado, um desembargador de São Paulo citou o meu TCC ao tratar da reconvenção no julgamento antecipado parcial do mérito. Eu descobri por um acaso. Quando eu vi que ele tinha citado, eu pensei, talvez precise de uma obra que aborde talvez essas situações práticas. Porque as outras obras, elas abordam a questão teórica, essa mudança de paradigma e essa possibilidade. Então, a minha ideia foi trazer isso para a advocacia. Então, eu fiquei ali, nos meus 3 anos de formado, ganhando uma cancha na advocacia, vendo qual que poderia ser a aplicação do Instituto, evoluindo na pesquisa para poder, então, lançar essa minha pequena contribuição aí para o processo civil. Então, agradeço, Isabela, pelo convite, né, o For Law, por possibilitar a gente levar esse tema à discussão, porque, de fato, é um tema que me é muito caro e que ele é talvez pouco utilizado e pouco estudado, sim. Ele é muito estudado de forma superficial, de uma forma que é um novo instituto, quebrou-se um dogma antigo. Então, a minha ideia foi quebrar essa primeira barreira e mostrar assim, olha, não, no dia a dia ele também tem implicações. Foi trazer uma visão do processo para o jurisdicionado, como isso afetar o jurisdicionado. Então, daí que... Sabe, Arthur, não querendo te interromper, Imagina. mas a gente sempre, na For Law, a gente sempre, desde o início, desde a nossa criação, desde das ideias embrionárias ainda, nós tínhamos um propósito, né? Que era o propósito justamente de estudar, buscar o aperfeiçoamento e entregar o aperfeiçoamento, o mentoring, ou enfim, todos os trabalhos que nós desenvolvemos, sempre
num viés mais prático, porque somos 4 professoras e sabemos, e somos 4 professores que trabalhamos com prática jurídica durante muito tempo. 4 que grandes tivemos... professoras, né? Oi? 4 grandes professoras, né? Muito obrigada. Eu não sei por mim, mas as minhas 3 sócias são excelentes professores, sem dúvida. E a gente via, como a gente trabalhava e sempre trabalhou com alunos das últimas fases, o quanto faltava esse apanhado prático, né? Então, eu disse, vamos tentar, né? Vamos tentar sempre. Primeiro, buscar a informalidade na fala, né? Que é o que a gente sempre busca nas nossas lives, que essa questão, tem que parar um pouquinho com essa questão da palestra. Não que isso não seja importante, é importante ter palestrantes também, mas não é o nosso propósito. Desculpa, eu vou interromper para mandar um beijo para Lilian Poli, queridíssima, que acabou de entrar, que é a mãe da Marina, adorada por todas nós e que todos deveriam conhecer, que é uma pessoa maravilhosa. Mas, continuando, então tem esse viés prático, a questão da adequação da fala mesmo, porque eu em sala de aula eu sempre falei com os meus alunos, olha, nós somos a turma dos sem vergonha. E aí todo mundo ria, né? Porque assim, ó, é sem vergonha de perguntar, é sem vergonha de aprender. E para a gente aprender, a gente tem justamente que desenvolver. E sem pudores, né? E por isso que eu sempre tento, Arthur, e sem pudores nenhum, que é lógico, eu sou uma processualista, você sabe disso, eu já estudo processo civil há muito tempo, mas eu parto do pressuposto que os nossos ouvintes e os nossos seguidores, eles podem não conhecer o tema a fundo. Não tem vergonha nenhuma em relação a isso. Ninguém é obrigado a saber todos os temas, na verdade. Então, eu queria iniciar do início, de forma redundante mesmo, né? Para a gente fazer um pouquinho de um resgate histórico, ver se isso é uma novidade do Código de a decisão antecipada parcial de mérito é uma novidade do Código ou não, e afinal de contas, o que é esse tema que foi difícil, inclusive, de encaixar no nosso card, né? O julgamento antecipado parcial de mérito. Esse é um problema que eu tenho quando vou divulgar, o título fica muito longo por conta como é que eu vou explicar o que é em poucas palavras. E só o Instituto ele já ocupa umas boas linhas, então eu sempre passo por esse problema quando eu vou explicar o que é ou qual que é o nome do meu livro em função da técnica que tem nesse julgamento, né? Mas eu acho que para deixar bem claro, eu sempre dou um exemplo que é um exemplo muito didático, ele parece muito simples, mas ele consegue trazer para o mundo dos fatos e para quem não estuda processo ou para quem nem sequer é do direito, entender a aplicação desse instituto. Um exemplo, e eu acho que vários professores de processo usam exemplos parecidos, num acidente de trânsito em que eu estou dirigindo meu carro, hoje que Florianópolis está chovendo, com muita neblina, eu acabo me envolvendo no acidente e a culpa é minha, isso não tem muita dúvida, mas a culpa do acidente ela é minha e a outra parte ela ajuiza uma ação para me cobrar os danos materiais do carro e eu acabei distratando quando a gente desceu do carro para resolver e ela ajuiza a ação também com pedido de dano moral. Então esse é um exemplo muito claro, ela pede a condenação pelo o valor que eu estraguei do carro e algo para tentar para tentar o dano moral dela que ela alega ter sofrido. Ou seja, temos 2 pedidos. E aí quando ela quando ela ajuiza, quando ela propõe essa ação, ela faz com 2 pedidos. 2 pedidos muito simples, um para eu pagar o prejuízo do carro e outro esse abalo que ela sofreu moralmente aí na honra dela. Onde que entra o meu livro nesse caso? Onde que entra o julgamento antecipado parcial do mérito aqui? Como eu disse no início, não tem muita discussão sobre o meu
a minha culpa ou que eu fui o causador do acidente. Uhum. Então, diante das provas que o magistrado ele já analisou, ele entende que já está possível de julgar aquele pedido. Então, ele julga parcialmente o processo, ou o mérito, e antecipa um pedido final que seria julgado em conjunto. Então, ele traz, quando ele já entende que está um nível de cognição suficiente para julgar o mérito, ele julga um desses pedidos acumulados e faz com que o jurisdicionado ele tenha um acesso mais rápido a pelo menos um desses pedidos em que não tenha discussão. Então, Uhum. ele dá essa decisão. E aí é que está essa decisão. O que é essa decisão? Ela é uma novidade? Ela não é? Essa decisão que traz esse capítulo. Tá, mas só um pouquinho. Então, o pressuposto para que haja possibilidade de um julgamento antecipado parcial é a existência de pedidos plúrimos. Tem que haver mais do que um pedido. Isso, tem que haver uma acumulação em que não haja dependência entre os pedidos. Porque Tá, eles certo. possam ser julgados em momentos separados ou, em outro caso, em ações distintas. O jurisdicionado ele poderia ter ajuizado duas ações. Não, como os pedidos eles não são dependentes entre si, ele poderia ter ajuizado o dano moral e o dano material. E aí que vem a importância da evolução histórica ou sempre existiu esse processo, essa possibilidade? Uhum. Não, ela foi sendo aprimorada. Digamos que no Código de 73 havia uma discussão, e aí certamente é a tua área, pode me corrigir se eu estiver errado, mas havia uma discussão, acho que era do artigo 273, se isso era antecipação de tutela, se isso não era. Só que, à época, ainda vigorava o dogma da sentença una. Então, os tribunais eles afastavam essa possibilidade de julgamento por capítulos da sentença. Assim, cada pedido, a sentença tem tantos capítulos quanto forem os pedidos. Parágrafo. Terceiro ou sexto? Quarto, é o sexto, 273, parágrafo sexto. Então, hoje, assim, toda a sentença ela tem tantos capítulos quanto forem os pedidos. Uhum. Lá em 73, como ela precisava ser julgada junto, por mais que tivesse possibilidade de os capítulos serem julgados separados, a sentença ainda era una e indivisível. Então, esse instituto ele não tinha a cara que ele tem hoje. Ele não havia sido quebrado esse dogma de poder efetivamente ter um trânsito em julgado por capítulos, ou uma divisão, ou uma descumulação de ações. Então, e aí essa acumulação de ações, ela vem da separação do direito material com o direito processual, é algo que vem como uma escada. O primeiro degrau foi separar o direito material do processual, o segundo foi permitir acumular as ações, agora a gente está num outro degrau que permite descumular essas ações. Então eu sempre gosto de ver nessa evolução histórica que a gente olhar para trás para a gente ver o que nos permitiu chegar hoje. Então é sempre com essa busca da celeridade e de entregar um julgamento de mérito efetivo para a parte, para que ela não tenha que esperar. Então, no passado, algumas situações já ocorriam quando, por exemplo, se decretava o divórcio e se discutiam os bens, a divisão dos bens no momento posterior. Então, em algumas situações, já ocorria, mas não era uma regra específica do código que permitia. Mas elas, em situações esparsas, ainda ocorriam. Até o procedimento especial de prestação de contas, se não me engano, ele também era feito nessa dupla fase. Então, ainda existiam algumas situações. Hoje, havendo acumulação de pedidos que sejam independentes entre si, uma acumulação simples, pode ocorrer esse julgamento. Então, essa foi a evolução que nos permitiu hoje chegar lá naquele acidente de trânsito em que eu opto por ajuizar uma ação com dois pedidos e o juiz ele pode julgar tudo junto ou separado. Então, essa é a ideia por trás. E temos o artigo 356. E aí, dessa história toda, a gente chegou hoje na redação do artigo 356 do Código de Processo Civil. Ele faz um aprimoramento redacional no 273, parágrafo 6º. Ele pega essas outras situações que já ocorriam
e pensando, eu acho que está na hora de a gente quebrar esse dogma, que era um dogma Uhum. secular que já vinha, e aí permitir com que o jurisdicionado ele tenha esse acesso. Então, respondendo a tua pergunta, é novo? Não. A forma que ele se propõe hoje é nova. Então, acho que a gente Uhum. pode definir dessa Perfeito, maneira. Não é concordo. nenhuma grande novidade, porque Uhum. muita gente já escrevia sobre isso, essa Exatamente. confusão, mas da forma que está posta hoje, ele aprimorou e trouxe uma nova ideia. Então, acho que acho que dá para falar nesses termos. Queria cumprimentar aqui a Clarissa, que acabou de entrar, Eu nossa vi, é. coordenadora das comissões aí, foi presidente da Comissão da Jovem Advocacia, então é também uma grande liderança aí da advocacia nacional e aqui de Santa Catarina. Então, Ops, eu temos um bati meu, sino aí, é isso? tô cuidando do meu tempo aqui. Tá. E aí a gente passa para uma segunda etapa. Então, definimos historicamente, definimos conceitualmente, até porque pelo menos para o tempo de live, né? A gente não tem como aprofundar muito, até porque eu quero chegar nas implicações práticas, né? Aí vem, eu acho que já, né, encaminhando para as implicações práticas, a natureza jurídica dessa decisão, né? Porque a gente sabe que o que é uma sentença, né? O artigo 203, parágrafo 1º, diz que sentença é toda decisão que encerra o processo. Essa decisão, na verdade, ela encerra parte do processo, vamos dizer assim, né? Encerra um pedido, mas ela não encerra o processo. O processo tem segmento. E aí, a gente vai chamar essa decisão de uma sentença parcial, a gente vai chamar essa decisão de uma decisão interlocutória, que faz às vezes de sentença. Essa é a grande, acho que dessa dúvida decorrem todas as outras. Acho que partir do pressuposto que é uma sentença facilita as outras implicações práticas. Mas, vamos lá. Hoje, como tu bem falou, o código, ao definir sentença, tudo que não é sentença é decisão interlocutória. Então, se o Tá processo ele lá no não parágrafo segundo. se o processo se a decisão ela não põe fim ao processo e julga com base no 485 e no 487, é a decisão Uhum. interlocutória. Então, só seria sentença se colocasse fim com base nesses dois artigos. O que acontece no julgamento antecipado parcial do mérito é que, de fato, o processo ele não é encerrado, porque ele continua aquele pedido do dano moral, no caso do acidente de trânsito, ele continua na fase de postulatória, se ainda não foi feito, ou na fase de instrução. Então, o processo ele vai continuar em primeiro grau e eventual recurso vai continuar do outro capítulo em segundo grau. O processo ele não vai ser encerrado. Mas aí é que decorre aí que a doutrina começa a divergir um pouco. Mas, se é uma ação acumulada, essa ação ela não teve o seu fim, não chegou ao termo aquele processo acumulado, porque eu poderia ter ajuizado duas ações. E aquela Uhum. decisão, num outro cenário, seria sentença. Aquele meu pedido, ele teve fim. Eu não vou mais discutir em primeiro grau de jurisdição aquela matéria. Eu concordo. E aí é porque dá razão de, acho, a gente sempre aprimorar e estudar e levantar melhor e pensar antes de escrever, porque eu já fui muito enérgico na defesa de que é a sentença. Uhum. Eu sigo sendo defensor de que é sentença, Uhum. mas eu vejo que tecnicamente ela não se encaixa no. Uma sentença sui generis, por assim É, dizer. então ela não se encaixa tecnicamente no que o código define por sentença. Eu acho que talvez tenha sido uma imprecisão legislativa de ter deixado passar. Mas partindo do pressuposto que o código ele deve ser interpretado de forma sistemática e sistêmica, o código ele tem os artigos eles não são ilhas. Uhum, sem dúvida. Eu acho muito difícil não entender aquela decisão como sentença. Porque, e aí, daí foi o que eu falei, decorrem todas as outras implicações. A recorribilidade, o agravo de instrumento, ele tem, e aí dando um spoiler, talvez o nosso próximo ponto aqui de discussão, ele tem efeito suspensivo imediato ou tem que ser requerido? Ele é Uhum. recebido tal qual uma apelação?
Então, todas essas situações, elas decorrem de tu interpretares a decisão como sentença ou não. Então, em que pese ela não se amoldar no quadro de sentença do código, porque de fato ela não põe fim Porque ao não processo, encerra o processo. o processo ele vai continuar em primeiro grau. Isso não tenha Uhum. dúvida, mas o capítulo que tu tá decidindo, e Encerra. aí por isso da importância de fazer aquele retorno histórico, de mostrar que, na verdade, são duas ações acumuladas. E tu tá Uhum. julgando o mérito ou não o mérito, tu tá julgando e pondo fim àquela ação. Uhum. Então, ao por fim a ação, está se encerrando aquele processo. Então, por isso que eu acho e defendo que a natureza jurídica ela deve ser entendida como sentença, ainda que não se encaixe no que dispõe ali a A definição. literalidade, né? Exatamente. Mas me parece que fugir um pouco do razoável, tu aplicares uma interpretação tão fora do sistema do Código de Processo Civil e pensar em dispositivos isolados. E aí tem uma frase do Eros Grau que é repetida em inúmeras vezes, que não interpreta o direito em tiras, né? Então, se tu interpretar o em tiras, ela é uma decisão interlocutória. Mas se tu Uhum. interpretar o direito, o código e o instituto de uma maneira sistemática, certamente tu chega à conclusão de que ele é sentença. Então, essa eu Uhum. acho que, em que pese ser a discussão maior, ela é de fácil resolução quando tu pensa em Uhum. floresta e não em árvore. Não, sem dúvida, essa é uma discussão que é riquíssima no campo teórico, né? Mas que traz implicações práticas muito sérias, né? Porque a depender de você entender que é sentença ou agravo, e levando em consideração preclusão, né? E fungibilidade, enfim, né? Você vai ingressar com um recurso, né? Ou a parte vencida nessa parte da decisão ou da sentença, né? A depender da corrente, vai ingressar com o apelo, né? Apelação, ou com agravo de instrumento, né? O código, acho que o parágrafo 5º do 356, o parágrafo 4º, ele é taxativo na a recorribilidade ao agravo de instrumento. Agravos de instrumento, parágrafo 5º. Isso. Então, assim, só que eu chego à conclusão, me parece que talvez seja mais razoável, em respeito a quem entende que não, mas que esse agravo de instrumento ele só é agravo de instrumento por uma questão procedimental. Tu não Uhum, tem como subir, acender todo o processo se não tem um capítulo em primeiro grau ainda. Então, por uma uhum, questão de remeter só aquele capítulo, é o agravo de instrumento. Então, uhum, é a, não é porque ele não põe fim ao processo que esse agravo de instrumento ele não vai fazer as vias de apelação. Então, para uhum. mim, e aí eu acho que já entrando na recorribilidade sobre o cabimento ou não, esse agravo de instrumento ele deveria ser recebido com todos os efeitos de uma apelação. É, é o que a Gisele está perguntando. A Gisele já fez uma outra pergunta, mas é Eu algo anotei que aqui a eu dela quero ver se a também. gente aborda posteriormente, tá, Gisele? Está anotado. Então, a esse agravo de instrumento contra a decisão parcial deveriam ser empregadas todas as prerrogativas da apelação, inclusive efeito suspensivo e sustentação oral? Belíssima pergunta, Gisele. Gisele, essa é uma pergunta fundamental, porque como eu disse, se tu entende que deve ser aplicada tal qual uma apelação, o jurisdicionado ele vai ter o direito dele garantido de sustentar, vai ter o direito de um efeito suspensivo, ele vai ter todo o direito que o recurso de apelação é, autoriza quando ele recorre. Caso seja entendido que não se aplica, o jurisdicionado, seja pelo patrono dele, pelo constituinte, ter optado por pedir um julgamento antecipado parcial do mérito, ele pode ser prejudicado caso seja entendido que esse agravo de instrumento ou não tem efeito suspensivo, ou não cabe sustentação oral. Então, me parece que entender que esse agravo de instrumento ele deve seguir a lógica do agravo de instrumento do artigo 1015, tu traz uma situação de um descompasso com aquela parte que optou por não acumular um pedido. Então, eu poderia ter ajuizado duas ações. Eu não posso ser prejudicado por ter acumulado um pedido. Então, se for entendido dessa forma, a gente cria uma situação que as partes elas não vão mais, ou elas tendem a não acumular esses pedidos
porque elas vão correr o risco de, por uma questão de momento processual de que a decisão é proferida, ela pode ser prejudicada lá na frente. Então, me parece que para ter uma segurança jurídica, deveria esse agravo de instrumento ser recebido como uma apelação. E aí a gente não precisa fazer um instrumento e remeter para o tribunal, a gente não tem que informar o primeiro lugar, ele deve seguir tal qual um recurso de apelação, só que, claro, interposto no Tribunal de Justiça. Outra parte ela é intimada para contraminutar esse agravo de instrumento, mas ele funciona como um recurso de apelação com a cara de agravo de instrumento. Essa me parece que Olha, no meu dia... colega só um instantinho, meu colega de conselho, Orlando Mazota. Prestigiando aqui, então, a gente está muito bem prestigiado a nossa live. Certamente é por conta do Forló e da Isabela, então por minha parte. Mas... Então, me parece, Gisele, que não só em função da análise sistemática do código, mas também em função de uma segurança jurídica para o jurisdicionado, é que essa interpretação ela deve ser uniforme. E aí eu também acho que nesse caso caberia a interposição de agravo de instrumento pela via adesiva. Por quê? Porque não é que eu vou abrir a hipótese de todo agravo de instrumento poder ser interposto pela via adesiva. Mas esse agravo de instrumento... Vamos voltar só uns passinhos, por né? favor. Vamos lá. Pela via adesiva, por quê? Porque essa decisão ela pode ser parcialmente favorável, ela pode ser... Explica direitinho essa questão pela via adesiva. Eu vou voltar ao mesmo exemplo lá do carro. Eu não contestei, ou eu concordei com os valores, ou eu, por alguma razão, em que pese por ter ficado incontroverso tudo, ou o magistrado ele entendeu que estava é 10 mil reais que deve ser devido, ele entendeu que caberia 8 mil reais. Então, Pronto. as duas partes cumpriram, as duas partes vão poder agravar. Mas digamos que eu não recorreria 8 mil, acho que me pareceu justo. Tudo bem, eu não quero mais levar esse processo adiante. Mas a parte que já recorreu dos 2 mil, abriu meu prazo para contra-razoar. Pô, já que abriu o prazo para eu contra-razoar, eu também sucumbi em parte, eu poderia interpor o agravo pela via adesiva. Então, acho que nessa situação em que as duas partes elas sucumbem, e esse exemplo do acidente de trânsito, ele acho que deixa ele é didático e consegue bem compreensível. vislumbrar. Então, me parece que nesse caso poderia também abrir uma exceção, porque não é abrir uma exceção para todo agravo de instrumento poder ser interposto pela via adesiva. Mas nesse caso, os efeitos da apelação, eu acho que eles seriam tão abrangentes que permitiriam essa interposição pela via adesiva quando há sucumbência recíproca das duas partes. Então, eu acho que, nesse caso, os dois envolvidos no acidente poderiam recorrer se a decisão parcial ou julgamento parcial de mérito fosse desfavorável em partes. Perfeito. Então, acho que seria essa... Agora eu queria fazer uma provocação, Arthur, de expectativa e realidade, por assim dizer, de teoria e prática, né? É o que eu digo, assim, teoricamente é belíssimo, a gente tem uma discussão com uma profundidade bastante contundente, mas na prática, né, há uma corrente majoritária, né, e aí eu já estou me remetendo ao judiciário, entendendo qual natureza jurídica é essa decisão e qual é o recurso cabível. Acho que a tua pergunta ela comporta uma outra manifestação. Em relação ao judiciário, eles têm entendido e que majoritariamente entende-se que a natureza jurídica é de decisão interlocutória. Porque o código ele é muito claro ao definir sentença e decisão interlocutória. Então, majoritariamente, na doutrina, ela entende se tratar de decisão interlocutória por, de fato, ele não põe fim ao processo. Então,
com razão entende-se que é decisão interlocutória porque ela não se encaixa, ainda que eu discorde. Os tribunais, eles seguem a mesma linha e eles consideram erro grosseiro a interposição de apelação nesse caso. Essa questão eu É, queria eles apontar, consideram erro né, da grosseiro, fungibilidade. inclusive não há nem fungibilidade entre, pelo menos aqui em Santa Catarina e em São Paulo, algumas decisões que eu acompanhei, não há fungibilidade entre Por erro esses dois grosseiro. recursos por erro grosseiro, porque o parágrafo 5º ele é muito claro na... Exatamente, tem Então, assim, uma independente redação. de tu entenderes que é... Eu entendo que é sentença, mas não é por isso, por entender que é sentença, que eu vou interpor uma apelação. Porque o artigo ele é muito claro que é, é agravo de instrumento. Mas eu acho que a tua pergunta ela já tem outros 3 desdobramentos. E aí, se tu me permite, porque elas são bem práticas. Que é Claro. como que eu tenho visto. Tem 3 problemas, eu acho, na aplicação do Instituto que criam uma situação em que ele não é muito utilizado. O primeiro, como tu disse, é o judiciário. É um instituto novo e que é um instituto que ele precisa de alguma elaboração do chefe de cartório, ele precisa dos servidores ali conhecendo institutos para não lançarem um prazo equivocado ou para não lançarem sentença e confundir a parte e aí gerar um erro grosseiro na interposição do recurso. Então tem muita regra cartorária que precisa ficar muito claro para não ter erro. E aí, Que seria uma pergunta que eu faria, assim, tudo bem, como é que é na prática? Como é que o EPROC faz? Como é que o ESAGE faz? Então, como a gente tem muita regra procedimental nessas implicações práticas, há um certo receio de aplicar, porque a gente tem que aplicar um novo. E aplicar um novo, a mudança, ela sempre tem esse pé atrás de mudar. Perfeito. Então, a gente tem hoje 200 milhões de processos. Já demanda muito tempo esses 200 milhões em que a gente faz o de sempre. Então, fazer o diferente nesses processos, ele exige um grau maior de dedicação e exige uma vontade de mudar. As teses processuais, né? Realmente é delicado. Então, esse é um primeiro problema. O segundo, e aí é uma meia-culpa da própria advocacia, que a gente tem que pedir. Não adianta a gente estudar no instituto, a gente não pedir e não levar adiante isso para o Poder Judiciário analisar. Eu, recentemente, na semana passada, recebi um caso que eu tinha que contestar e que claramente haviam 2 pedidos. A parte autora ela reconhecia que devia uma parte e outra parte ela não devia. Então eu poderia, nesse caso, pedir o julgamento antecipado parcial daquele capítulo em que estava em controvérsia o valor. E quando eu fui contestar, eu fiquei naquela, será que eu peço? Será que meu cliente vai entender? Não vai achar que eu estou concordando com outra parte? Será que o magistrado vai analisar de maneira correta? Então, ainda há um receio da advocacia e até do próprio jurisdicionado em pedir, porque parece que está colocando em risco o direito dele. Então, acho que esse é um outro problema que a gente tem que enfrentar. Porque eu não fiz o pedido. Eu confesso que acabei não fazendo justamente por isso. Faço agora calma que agora eu tenho que fazer a saudação ao meu eterno presidente, Túlio Cavalazzi, meu amigo do coração, prestigiando a nossa live. Um beijo muito grande. Aumentou o grau de exigência aqui, então... Bom, contigo, sem dúvida, porque existe uma relação profissional. Mas, então, eu acho que tem essa parte da advocacia que ela ainda não usa tanto esses... E aí, claro, são muitos processos, são muitos prazos e só quem, às vezes, não chega essa informação de que é possível na maior parte, né? Arthur, me permite, eu costumo dizer para meus alunos que sempre quando nós temos um novo código, né, uma nova normativa, e principalmente quando a normativa é consolidada em um código, e eu não chamo o nosso código de novo, porque afinal de contas, se a gente continuar chamando de novo, ele não vai amadurecer nunca, mas o fato é que nós não temos um código maduro. Nós não temos um código maduro
E nós temos, inclusive, muitos institutos mal aproveitados e sequer utilizados. Inclusive, isso foi objeto de uma live. Para quem tiver interesse, está gravado, porque todas as nossas lives ficam no nos nossos gravados como IGTV, que são novidades subaproveitadas do CPC. A gente não tratou desse tema específico, mas foi uma live riquíssima com o professor Heitor Sica, da USP, com a moderação da professora Luana Tomasi. Então, voltando, eu sempre falo para os meus alunos e para os meus colegas e para quem eu presto mentoria processual, enfim, que a gente precisa ter o domínio dos institutos e saber usá-los, né? Mas o momento ainda requer um certo conservadorismo. Porque a gente não sabe se a parte que vai receber o nosso pedido ou que vai receber a nossa tese também está na mesma toada, né? Se também tem o domínio. Então, é realmente muito importante estudar, estudar, estudar. Então, se a gente está falando de teses processuais, eu costumo dizer assim, olha, eu entendo dessa forma, que é exatamente o que você acabou de dizer. Então, eu entendo que a natureza jurídica é de sentença, porém, na prática, agravem. Porque se você apelar, não vai ser recebido, porque nem a fungibilidade vai ser aplicada. Exatamente. Então, eu acho que é sempre bom a gente colocar as questões dessa forma. Que há uma riqueza, há uma discussão teórica muito rica em torno não só desse assunto, mas hoje estamos tratando desse assunto, mas que na prática é importante que nós tenhamos cuidado, né? Exatamente. E até acho que a Gisele fez a pergunta lá no início, voltando, Isso. Já como tu comentou, de sentença e decisão. E até porque são 18h42, eu não estou acreditando. E ela questionou a questão dos honorários. Sobre honorários, se não me engano, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, algumas decisões de lá, ele entende que não cabe a condenação em honorário de sucumbência. Por quê? Porque o artigo 85 ele utilizou da palavra sentença. Sentença. Então, por ele ter utilizado sentença e os tribunais entenderem que, nesse caso, a decisão interlocutória, não caberia a condenação em honorários advocatícios. Então, aquela expressão sentença ou a natureza jurídica, ela não tem só uma discussão doutrinária, ela é importante para a advocacia no recebimento dos honorários. Sem dúvida, a natureza jurídica ela não é uma questão, ela é central para as implicações práticas, né? Aquela situação do acidente de trânsito, eu bati no carro da outra pessoa e o carro era muito valioso e eu vou ter que pagar, fui condenado. Só que nesse caso ele condenou, ressarciu o dano de lá, vamos lá, R$200 mil. Eu me perdi na curva, realmente destruí o carro da outra pessoa, enfim. E o dano moral ele condenou em 5 mil. Se ele aplicar o julgamento antecipado parcial do mérito no dano material, entender que não cabe condenação em honorário, eu vou ter me livrado de uma condenação de pelo menos R$20 mil em honorários. Uhum. E o outro advogado vai deixar de ganhar. Em compensação, ao julgar como sentença aquele pedido de dano material só de 5 mil, outro advogado vai receber R$500 de honorário. Uhum. Então, olha a discrepância que seria. Sim, na prática não faz sentido algum, e em respeito às outras, em respeito total a quem entenda contrário, mas na prática não faz sentido nenhum tu condenar em uma e não condenar em outra pelo momento processual em que a decisão é proferida. A não ser que fosse devolvida essa matéria para sentença propriamente dita, né? Então... ia criar uma situação acho que é criar uma solução para um problema que não existe. Sim, esse problema poderia ser matado antes, resolvido antes, para não ter que ficar... Não, a questão dos honorários ele vai condenar só lá no final.
E esses processos demorar e o reverter no tribunal em sede de agravo, vai caber na área recursal, mas não foi fixado em primeiro grau. Então, como é que vai ser essa dinâmica se não entender pela aplicação? Então, essas situações, elas decorrem, Gisele. Eu acho que deve caber a condenação em honorários. Não vejo motivo razoável que a expressão sentença ela desnature a condenação em verba sucumbencial. Mas há quem entenda, e aí acho que a Minas Gerais, se não me falha a memória, eles entendem que não cabe em função dessa expressão, dessa palavra. A palavra desnaturaria a condenação em honorários. E aí acho que... Pode falar. Arthur, eu queria trabalhar 2 temas ainda contigo, em 8 minutos. Será que a gente consegue? Em Hamlet, Shakespeare já disse em Hamlet que a concisão é a alma da sabedoria. Então, seria bem conciso. Então, pronto. Olha, temos um poeta que tá? Primeiro, a questão da recorribilidade, no caso de você requerer o julgamento, né? Digamos, então, que lá no nosso exemplo do julgamento, oh meu Deus, do acidente de trânsito, nós temos um pedido maduro, por assim dizer, né? E a gente requer o julgamento antecipado e o juiz não concede o julgamento antecipado, tá? E a outra questão é em relação ao cumprimento de sentença, né? Cumprimento, liquidação de sentença, né? Execução provisória. Vamos lá, então. A primeira delas, e aí me corrija se estiver errado, eu estava procurando aqui qual que era o tribunal que tinha entendido pelo não cabimento, é o de Minas Gerais mesmo, e aí eu posso ter me perdido na pergunta. Mas ao fazer o pedido, o juiz ele nega o julgamento. O que eu faço diante dessa situação, né? Nega o julgamento antecipado. Aqui a gente já vai responder até uma pergunta da Gisele que ela tinha feito lá atrás, se era dever do magistrado ou não. Então, isso, exatamente. Eu fiz eu entendo que aí o código ele não me parece ter muita dúvida, que ele fala que vamos lá. Eu queria procurar o dispositivo aqui para não lê-lo de modo incorreto. Mas ele usa expressamente a expressão que é dever do magistrado. Diante dessas situações, deve o magistrado julgar antecipadamente. Aqui, ó. O juiz decidirá parcialmente o mérito. Me parece que ao código escolher a palavra decidirá, ele está impondo uma ordem mandamental para o magistrado de, olha, diante dessas situações, o juiz decidirá parcialmente. E ao impor essa ordem, é um dever do magistrado julgar de maneira antecipada. Então, Gisele, eu entendo que é um dever do magistrado em função dessa ordem que consta aqui no próprio dispositivo. O juiz não julgou antecipado, o que eu faço? Isso me parece que a situação ela atrai a taxatividade mitigada do agravo de instrumento que foi definida pelo STJ. Nesse caso, ela não tem cabimento no artigo, nas hipóteses do 1015, de um agravo de instrumento naquele rol exemplificativo. Contudo, me parece que, diante da situação e diante daquelas regras que o recurso especial ele estipulou, tem que ter urgência, tem que se amoldar naquele caso para se aplicar a taxatividade mitigada, caberia nessa situação da não aplicação, porque até por isso ele está deixando de aplicar um instituto que traz acesso à justiça, que traz eficiente, que vai impedir que o jurisdicionado ele tenha o seu direito analisado, caberia o agravo de instrumento. Tá? É algo que eu ainda não escrevi, mas que a gente já tá pensando em... E que me parece não tem nenhum precedente nesse sentido, né, Arthur? Eu confesso que nos meus estudos eu não verifiquei se entra dentro daquela taxatividade mitigada, se há alguma hipótese. Eu não encontrei nada, procurei pouco, não encontrei nada, mas acho que é uma tese possível de se levantar, que diante desse dever, ao ele não aplicar um dever que ele tem, ele está se omitindo na aplicação do direito ao caso concreto e ele
aplicar, me parece que caberia o agravo de instrumento. E eu iria além um pouquinho. Eu, como estudiosa, amante, né, da tutela provisória, eu faria uma analogia justamente a essa coisa, do indeferimento da tutela provisória. Do indeferimento da tutela provisória cabe o agravo de instrumento. Então, querendo ou não, lógico, a gente não está falando, tutela provisória é uma cognição sumária, né? A gente está falando de cognição exauriente, a gente está falando são institutos diversos, mas o momento, né, da decisão é antecipada. Então, não sei, talvez seja algo a ser construído. E a tua outra questão é a Cumprimento de da cumprimento sentença. de sentença. Talvez essa seja uma das questões que ela comporte menos dúvidas por enquanto. Porque me parece que essa discussão ela ainda não está chegando no Poder Judiciário, porque é uma fase de cumprimento ou de execução. Como tu disse, nosso código ele ainda está amadurecendo. Então, eu acho que poucas são as decisões que estão chegando a esse nível de cognição. Mas, pelo que o código menciona, essa execução, ela não permite, não precisa, por exemplo, de caução, tá? E deixa eu até pegar aqui, deixa eu confirmar. O grande problema, ó, ele até menciona expressamente que ela poderá liquidar ou executar, que reconhece a decisão Artigo independente de caução e segundo, ainda né? que haja recurso. E o grande problema aqui, me Artigo parece, segundo, parágrafo segundo. o parágrafo 2º e o parágrafo 3º, ele já fala que se houver trânsito em julgado, a execução será definitiva. E aí a gente cai naquele problema. Ok, mas aí o meu cumprimento de sentença vai ser cumprimento de decisão interlocutória? Como é que eu vou cadastrar no EPROC? O EPROC dá essa possibilidade? A parte vai questionar que meu cumprimento de sentença não é a sentença? Ou como é que é esse meu título? Então, essas situações, elas ainda estão abertas. Por quê? Porque, por exemplo, o EPROC, se não me engano, ele não permite, e é uma situação daí do sistema, tu fazer o cumprimento da decisão, ele tem que estar com sentença. E eu não estou vendo como essas decisões elas estão saindo. Eu não sei agora, Felechev, não sei como é que é o nome do Felechev, está dizendo, sim, fez coisa julgada, isso daí não, né, uma vez transitado no julgado, sim, o que a gente está querendo dizer é a implicação prática disso. A gente vai ter um processo que parte dele transitou em julgado, fez coisa julgada, mas o EPROC, ele não foi E aí tu vai formatado para estar fazendo o cumprimento essa de uma hipótese, né? decisão interlocutória, não vai ser cumprimento de sentença, ainda que seja definitivo. Como é que tu vai fazer a decisão provisória? Então, os sistemas dos tribunais, eles ainda não estão adaptados para receber esses problemas. E até estava presente aqui o nosso presidente da subseção de Criciúma, Rafael Búrigo. Eu não vi o Búrigo. Búrigo tá por aqui ele, também? ele apareceu aqui uma hora, pelo que eu vi. Ele já havia me É muito questionado isso. difícil. Olha, eu peço desculpas, porque passou muita gente, enfim. Se a gente for saudar todo mundo, a gente acaba não fazendo a live, né? E ele Mas havia me questionado isso. Falou, olha, não sei se tu já viu alguma decisão, algum material, porque o PJE não está permitindo o cumprimento, exato. não está permitindo a decisão parcial. O sistema não permitia. Então o TST regulamentou, agora que eles estão mudando, agora que está no direito do trabalho, está surgindo com uma força maior que eles conseguiram regulamentar. Então, acho que tem um problema da tecnologia também na ordem cronológica, porque eles estão, na verdade, aptos em momentos distintos. Então, vai ter uma ordem cronológica de julgamento por capítulo. Como é que vai estar a lista ali? O meu processo vai estar na frente, mas ele vai furar a ordem porque um capítulo estava apto. Então, essas situações, elas ainda comportam dúvidas. São regras cartorárias, praticamente, mas elas precisam se amoldar a um novo procedimento. Eu participei da comissão, inclusive, assim, na Forlaw nós temos duas experts no assunto, né? Você deve saber disso, que elas treinaram grande parte de Santa Catarina, Luana e Marina. E Marina, Luana claro. Tomás e Marina Poli.
E as inconsistências do sistema, elas continuam existindo. Inclusive, a gente eu formei parte de uma comissão para nós conversarmos com o Tribunal de Justiça, porque parece que a cada formatação que eles fazem, ou a cada personalização no sistema, parece que eles têm uma visão diferente, né? E tem mesmo, né? O advogado que sabe como é que se protocola, né? E na visão do processualista mesmo, a gente tem vários surtos, né, por dia, porque, enfim, tem muita coisa errada, né? E esse é um problema que eu sei que vai acontecer, assim como a questão dos magistrados, das metas que eles têm, se isso vai entrar em que tipo de decisão, como é que é, se isso vai baixar da lista de assentes de processos dele. Eu tenho tantos processos concluídos no gabinete para sentença. Tá, mas e aí? Aqui tu tá em... Esse processo ele é considerado o quê? Então, acho que essas situações elas precisam ser discutidas, os tribunais eles precisam dar uma olhada justamente para essa questão prática, de como é que o advogado ele vai proceder diante dessa situação. Então, eu acho que a gente está diante de uma grande oportunidade. Queria cumprimentar o desembargador Godoy, que entrou agora também no nosso TRT. Olha só. Então, Um o grande TRT, abraço, desembargador. TRT que vai ser um grande precursor aí, já a primeira decisão saiu tem mais ou menos uns 2 meses do julgamento antecipado parcial do mérito. Então, acho que pouco a pouco eu estou sentindo nesse ano que a discussão está ganhando força por uma maturidade que o código está criando. Acho que a discussão está surgindo, o pessoal está vendo. Então, agora está ascendendo ao tribunal as maiores das decisões mais recentes. Por enquanto, eu fiz a pesquisa em 2016 e tudo que eu encontrava era em relação a erro grosseiro, apelação e agravo de instrumento. Essa era majoritariamente o que os tribunais analisavam. Agora que a gente está conseguindo, aí, depois de 5 anos, 4 anos, começar a levar outras discussões para os tribunais. Então, eu acho que ano que vem, eu acho que a gente conseguindo difundir, acho que aí o For Law entra nisso, né, de levar essa discussão adiante, que a gente consegue fazer com que os institutos do processo não sirvam só para estudar e para produção acadêmica, mas que se voltem para o jurisdicionado. Exato, esse tem sido o nosso propósito. E aí eu vou ser obrigada, todo mundo participando muito. Eu queria agradecer a participação. Nós temos uma caixa de perguntas que eu não vou me aventurar a abrir, que a última vez que eu abri essa caixa de perguntas, eu acabei com a live travou, enfim. Então, eu vou pedir para essas pessoas que mandaram as perguntas pela caixa para mandarem por direct, que a gente responde, a Forlaw responde realmente, com muito carinho, todas as perguntas dos nossos seguidores. A não ser que a gente não saiba, e a gente diz que não sabe, ou a gente pergunta... Mas responde dizendo que não sabe e que vai atrás. Exatamente. Mas nós entramos na nossa regressiva, então eu queria te deixar uns segundinhos para as tuas palavras finais, já agradecendo demais a tua presença e convidando a todos para a semana que vem a gente vai falar sobre estratégias de redação das petições, também outra questão bastante prática. Então já estou dando um spoiler, tá? Quarta-feira que vem, for live sobre estratégias de redação. Arthur, então encerre, por favor, eu renovando os agradecimentos em nome da Forlaw. Na verdade, os agradecimentos são todos de minha parte, né? Pelo convite, pelos ensinamentos, pela discussão e pela possibilidade de trazer aqui e apresentar. Estou começando uma obra aqui agora. Trazer aqui e apresentar esse tema que me é muito caro e que eu acho que ele precisa ser levado adiante e precisa ser discutido. Então, obrigado, Isabela, pelo convite, obrigado a todo mundo que acompanhou e estudem esse instituto, que eu acho que vale a pena, a gente consegue levar adiante essa possibilidade de trazer um julgamento mais célere para o jurisdicionado.
É isso aí, gente. Estudem, estudem, estudem e fiquem, ó. Nos vemos na quarta-feira. Fiquem ligados que tem muita postagem boa por aí, todos os dias. Acompanhem. Muito obrigada pelo carinho. Muitas palavras de carinho. Beijo. Tchau, tchau, pessoal. Até Obrigado.